Olha, é uma notícia muito triste, mas nenhuma grande surpresa, né? O sujeito já estava preso no Ártico, né? Então, assim, na Rússia acontecem coisas estranhas. O sujeito se mata com 3 tiros na nuca, escorrega do 8º andar de um hospital com a janela trancada, come comida envenenada com muita frequência. Nós não podemos esquecer, Anselmo, e eu falo isso, né, porque tem uma ala da direita, ou suposta direita conservadora, que se encantou com o Putin. E desde o primeiro dia que eu vi esse troço, eu bato na tecla de que isso é um absurdo. Se o Putin é a resposta para os globalistas ocidentais, fecha o mundo para tudo que eu quero descer. Putin é um sujeito que, com 32 anos de idade, era diretor da KGB Internacional na Alemanha. O sujeito, para chegar nesse cargo com essa idade, tem que ser mau. Esse cara é psicopata. Eu conheci a Rússia de perto, fui 3 vezes para Moscou, estudei muito a Rússia por anos, por mercado financeiro. O Putin é um ex-KGB que nunca deixou de ser ex. Aliás, a KGB nunca deixou de existir. Só mudou de nome, FSB, sei lá o quê. Mas a mentalidade soviética comunista está lá. Inclusive, o próprio Putin lamentou a queda da União Soviética como a maior tragédia geopolítica da história. Ele é um comunista, ele é um soviético, treinado na arte da mentira e faz tudo pelo poder. Então, a forma como ele destruiu, por exemplo, o Khodorkovsky, que era o dono da Yukosa, na época era o cara mais rico dos mercados emergentes. Na época ele tinha mais de 10 bilhões de dólares de fortuna, isso muito tempo atrás. Carlos Slim tinha menos que ele, no México. Ele era o cara mais rico dos mundos emergentes. Esse cara foi destruído em semanas, porque ele tentou desafiar politicamente o Putin. Então, eu vi de perto essas coisas acontecendo. Eu vi ele esmagando um a um os oligarcas que o criaram. Eu vi ele perseguindo críticos e dissidentes, jornalistas, e matando. Eu vi denúncia pairando com muito embasamento sobre o próprio Putin, sobre a própria ex-KGB, de atentado terrorista em Moscou, que teria sido obra deles, para justificar o que eles fizeram depois na Chechênia. Então, Rússia não é flor que se cheire, não dá para confiar. Essa turma vive há tempo demais sem nenhum resquício de liberdade. É outra pegada. Então, de novo, lamentamos, claro, né? Mais o principal crítico do Putin, mas não é o único, está longe de ser o único. Nessa guerra aí já foram vários. E aí qual é a lição que fica disso? Primeiro que o Lula toma o lado do Putin na guerra com a Ucrânia e o lado do Hamas na guerra com Israel. Sempre o páreo do mundo tomando posições erradas. Segundo, que essa coisa de criar leis, como o Putin criou na aparência de uma democracia relativa, para punir de forma severa os dissidentes, os contra-revolucionários, os agentes da CIA, né, é uma coisa muito manjada. O Maduro está fazendo isso, sumiu lá com uma militante de direitos humanos e tudo. É o que sempre fizeram os comunistas. E tem um certo país aí, abaixo da linha do Equador, né, que está seguindo nessa mesma linha, que está gostando, com o aplauso da mídia, de perseguir e prender e fazer busca e apreensão pelo crime de opinião, por gente que está criticando o sistema, o presidente ou o ministro supremo. E qual é a desculpa? Sempre esfarrapada. São golpistas, terroristas com atos antidemocráticos. Soa familiar? Obrigado, Consta. Fabiana Barroso. Bom, vamos lá. O Alexei, que era esse conhecido opositor aí do Putin, estava lá no Ártico, viu, Constantino? Colocaram ele lá no finalzinho da Rússia. Já é conhecido esse método, porque na época da União Soviética tinha os famosos gulags, né, que eram realmente essas prisões que pouquíssimos sobreviviam, porque é no extremo frio da Rússia. A Rússia é um lugar gigantesco, mas que tem isso, né, como característica. E era ele precisa lembrar a trajetória do Putin durante esses últimos anos aqui, mais recentes. Ele tem realmente, né, adotado meios violentos, né, de sumir com seus opositores, não deixa nem rastro. E eu fiquei com o coração na mão hoje de ver a esposa do Alexei Navalny falando a respeito, né, do marido, que não se sabe ainda
como que foi morto, nem o estado de saúde que ele estava. Então, além de tudo, você imaginar o sofrimento da pessoa e etc. E olha, se parecia uma pessoa, pelo menos forte e íntegra, para conseguir, né, se opor ao Putin, não é brincadeira. Mas eu queria fazer esse alerta que o Constantino fez, eu gostaria de frisar, tá? Parte da direita vê o Putin como uma liderança, eu não consigo entender o motivo. Por exemplo, ele é forte, né, se é para apontar um líder oriental forte, tá aí uma amostragem de força, mas ele não permite que tenha, por exemplo, manifestação na Rússia. Então, eu vi recentemente, agora há pouco, uma tentativa de oposição ali, de realmente falar do Navalny ali na Rússia, e vem a polícia e é ostensiva, tá? Além disso, não existe nem sombra de democracia, não existe a TV lá, estatal. Quem quer ficar informado tem que usar VPN. Olha, está ficando meio coincidência, né? Mas é esse mundo que os russos vivem. E é um mundo bem, assim, difícil, né, de ser tratado, porque o Putin, ele, quando caiu a União Soviética, aqui bem falado pelo Constantino, ele fez esse comentário, mas ele também fez outros comentários que remontaria a parte da czarista, né, dos Césares, da Rússia. Então, muito da direita também coloca isso, né, falando da monarquia, mas são conceitos, gente, completamente inapropriados, é uma deturpação. Eu já dei a dica, mas vou repetir, porque toda vez que fala de Putin, assistam, procurem no YouTube o debate entre Dugin, que é isso que esse pessoal no Brasil está pregando, o duginismo, e o professor Olavo de Carvalho. Eu acho que isso abre a cabeça e tira esses mitos de quão é perigoso ter essa tendência de admirar o Putin por ele não deixar o inimigo vivo, tá bom? Então aqui fica meu alerta. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.